Fala, meu lindo! Minha linda! Ai, Jesus, olha, eu quero ser uma pessoa melhor. Você quer ser uma pessoa melhor? Amém. Ninguém está irritado com nada. Tudo deu certo, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando. Olha, essa é uma nova estação do nosso canal, uma nova estação daquilo que o Senhor está fazendo. Esse é o fôlego da semana. E a partir de agora, aqui no nosso canal do YouTube, toda segunda-feira, às 5 horas da manhã, você tem a série que nós gravamos a cada 2 meses. Mas agora, você também tem aqui no nosso canal, quinta-feira, 7 horas da manhã, um fôlego para a sua semana. E, ai meu Deus, está começando aqui em São Paulo. E todos os meses... Olha, não é por nada eu ter escolhido São Paulo, é porque talvez é porque o povo aqui é sinistro, animado. Sabe, essa é talvez uma das coisas mais difíceis de nós dizermos que queremos ser uma pessoa melhor, ou até talvez é fazer uma coisa importante. Talvez a gente diga com muita facilidade que quer ser uma pessoa melhor. O nosso único problema é para dizermos ou dizer e declarar que nós queremos ser uma pessoa melhor. O correto seria reconhecer aonde nós somos a pior versão, em qual área da nossa vida nós não estamos bem. E isso talvez é a maior dificuldade, porque mexe com uma das coisas mais difíceis do ser humano, que é o orgulho. E o nosso orgulho, ele até deixa a gente dizer que quer ser melhor. Ele só não deixa a gente reconhecer aonde nós somos ruins. E o Evangelho, ele vem justamente de confronto com esse nosso orgulho, que desvia a atenção da onde é o nosso ponto fraco. É justamente nesse ponto onde o Evangelho nos confronta, e é onde a gente coloca o escudo por cima. Ou pior do que isso, normalmente quem é muito santarrão, que se diz muito perfeito, ele é alguém que está apontando com uma força muito grande para um lado, para colocar uma cortina de fumaça naquilo que ele tem problema. Então eu tenho medo de 2 lados. Eu tenho medo daquele que se abre demais falando todos os seus problemas, porque às vezes está querendo muito mais estar no lugar de vítima do que no lugar de alguém que quer ser curado. E eu também morro de medo de quem se acha perfeito demais e que nunca precisa de um conselho, e que nunca precisa de uma oração, e que para ele tudo dá certo e que ele é perfeito. Aliás, eu sempre digo que a pessoa que tem coragem de atacar alguém, essa pessoa tem que ser muito perfeita, porque a medida que a gente usa para desmerecer o próximo vai ser a medida que vão utilizar contra nós. O problema não é julgar. Nós devemos julgar, e a Bíblia diz que devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Qual é o problema? É que a nossa análise não é justa. O nosso julgamento, segundo a palavra, pode ser, mas a nossa análise normalmente não é. Porque não olhamos só pela Bíblia, olhamos pelo crivo da cultura, olhamos por aquilo que fomos formados na nossa casa, olhamos com a nossa perspectiva social. Então normalmente na nossa reta justiça, que achamos estar usando o Evangelho, estamos usando muito mais aquilo que nos foi ensinado por homens, do que aquilo que nos foi ensinado pela palavra. Então a questão maior é, se eu quero ser uma pessoa melhor, o primeiro passo é encontrar aonde está a nossa carência. Aonde está o nosso problema? O objetivo do nosso fôlego da semana não é agora talvez evangelizar somente, mas é de fato produzir uma maturidade na sua vida com Deus que te torne moldável pela presença do Eterno. Normalmente nós escolhemos aquilo que queremos acreditar,
nós escolhemos aquilo que queremos ouvir, nós escolhemos, o mundo virou on demand. Sabe, nós procuramos o quê? Quando estamos querendo assistir alguma coisa, algo que seja bom para nós. Ninguém gosta de escolher alguma coisa que incomode o seu ego, que incomode a sua espiritualidade, ou que mexa você na zona de conforto. Mas o que eu acho interessante é porque a palavra traz a história de um homem que descobriu o que Jesus estava passando e que tomou uma decisão, mediante a sua função social, de colocar tudo em jogo para ver esse homem passar. Esse homem está registrado em Lucas, e o nome dele é Zaqueu. Esse homem, ele é baixinho, ele é um homem muito rico, mas ele é um cobrador de impostos. Ou seja, ele era contratado pelo um governo que havia sitiado aquela cidade, e ele cobrava do seu próprio povo. Então o próprio povo odiava ele, e a medida que ele usava para cobrar o seu próprio povo não era justa, não era leal. Então ele era um homem odiado, mas de alta patente. Ele era um homem odiado, mas que lá no fundo ele era um ser humano. Uma coisa que a gente precisa entender rápido na vida é que nós olhamos para os personagens que o mundo nos apresenta, mas que todos eles também são seres humanos. Deixa eu falar uma pessoa famosa aqui. Qual é a pessoa mais famosa do nosso país hoje? Um nome: Neymar. Então, deixa eu te dizer, ele é ser humano. As pessoas tratam ele na internet como se ele fosse um personagem, mas ele é um ser humano. Eu já fui na casa dele. Ele come comida igual a gente. Ele vai também lá. O quê? Na sala. Sabe, nós acabamos desconfigurando o ser humano do personagem que é o perfil que a gente segue. Esse homem, ele era um ser humano, mas todo mundo só conhecia o personagem. E o personagem dele era cobrador de impostos. Ou seja, se ele é um cobrador de impostos, ele não merece estar perto de Jesus, ele não merece chegar perto, ele não merece o acesso. E a Bíblia diz que para dificultar ainda, nem de longe ele conseguiria ver, porque ele era baixo. Só que então a Bíblia vai dizer, porque ele reconhece que precisa daquele homem, ele tem a curiosidade de saber se aquele homem tem poder. A Bíblia diz que então ele vai, sobe em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Imagine a cena: um homem rico, milionário, odiado, em cima de uma árvore, se sujeitando àquele momento, porque queria ver Jesus passar. Só que aí a Bíblia diz que Jesus, quando passa, olha para cima da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou na sua casa. 3 glória a Deus. Eu não sei se você lembra de quando você era um Zaqueu. Eu não sei se você lembra quando aquele dia que você deixou Jesus entrar na sua casa, mas que antes de ele entrar na sua casa, você era só um personagem no meio da multidão. Zaqueu é só um personagem no meio da multidão, mas Jesus não o trata como personagem. Jesus lhe trata como alguém humano, como alguém que precisava dele, na mesma proporção do que aqueles que pareciam merecer no meio do povo. Então Jesus diz: eu vou na sua casa. Vamos de novo. Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na tua casa. Bom, se o Jesus The Chosen for na minha casa, eu passo mal. Imagina Jesus de verdade. Eu vou na tua casa, Zaqueu. Zaqueu já está assim, já, ó. É hoje que a casa cai, é hoje que a casa cai. E aí que está o problema: quando tem alguém querendo mudar de vida, tem gente que pensa que já mudou de vida, dizendo: não pode, não deveria ir na casa dele, deveria ir na minha casa. Oh meu Deus, você já viu isso acontecer? Você já viu alguém que critica quando Jesus resolve ir na casa de um Zaqueu? De alguém que é só um personagem, de alguém que talvez a gente ache que nem de fato é real? Já viu? Amém. Mas Zaqueu não é um personagem. Zaqueu é um homem que quer ser uma pessoa melhor. E o primeiro passo
Para a gente ser alguém melhor, é deixar Jesus entrar dentro da nossa história, é levar Jesus para o ambiente da nossa intimidade, é levar Jesus para um lugar que poucos acessam, mas se Ele entrar, não vai ser mais igual. Eu vou te explicar uma parada rápida, que quanto antes você entender, melhor. Ninguém consegue reconhecer fragilidade e maldade se não for o Espírito Santo para nos convencer. Ninguém. Não existe ser humano que seja tão profissional e autodidata na vida para dizer, eu sei onde está o meu problema. Não, ninguém consegue. A Bíblia diz que a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A boa notícia para você é que até para se arrepender, você precisa dele. E para mudar de vida, nem se fala. Então só começa a obra quando você deixa ele entrar dentro da sua casa. Se tiver alguma pessoa ruim perto de você, olha para ela. Que coisa linda, que cena boa. E diga para ela, só melhora. Rapaz, tem gente que olhou mesmo, que coisa linda. Porque isso é uma coisa, a gente consegue reconhecer muito mais no outro do que na gente. Mas diga, completa que você foi corajoso, diga, só melhora depois que ele entra. Ponto. Só que aí que está, depois que ele entra, ele nos convence. E não adianta nada o Senhor nos convencer se a gente não tomar uma postura nova após aquilo que nós sabemos. Há uma parada de Zaqueu que é maravilhoso. Quando Zaqueu entende a visita de Jesus e aquilo que Jesus fala com ele, toca profundamente, a Bíblia diz o seguinte, ele diz, se defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele não só teve um encontro, ele tornou uma atitude concreta para se tornar aquilo que Jesus havia dito. Eu vou ser mais claro com você. Não adianta nada Jesus entrar na sua vida e você não deixar que ele mude absolutamente nada dentro de você. O Evangelho, ele é o poder de Deus que muda a vida do homem de dentro para fora. Quando você diz, eu quero ser melhor, talvez na sua consciência você está dizendo, eu quero receber o melhor de Deus. Mas isso é completamente diferente de ser melhor. Ser melhor não é ser mais rico. Ser melhor não é ter alguma bênção melhor ou maior. Não, ser melhor é ser mais servo, é ser mais humilde, é ser mais transformado, é ser mais arrependido, é ser mais frágil a ponto de o Espírito Santo nos tocar e nos transformar numa melhor versão. Nós não nos transformamos numa melhor versão quando prosperamos, mas sim quando começamos a ficar parecido com Jesus. Ah, meu Deus, diga para alguém agora, fala, se for parecido com Jesus vai ficar bem melhor. Tá vendo? Eu só fiz para você fazer as pazes com quem você ofendeu olhando para o lado. É só porque ficou um pouquinho de climão. Como a nossa ideia é ser breve, então compreenda rápido. O primeiro passo para ser alguém melhor é reconhecer aonde está o nosso pior. Só que lembrando, se nós não conseguimos fazer isso sozinho, nós precisamos de Jesus. Você não precisa de mim colocando a mão no seu rosto e dizendo, é isso, é aquilo ou aquilo outro. Não, você precisa do Espírito Santo. Porque se eu falar e o Espírito Santo não convencer, você não muda. Mas mesmo que eu não fale, se o Espírito Santo te convencer, você será melhor, você será transformado, você será mudado. E compreende? Então precisamos que ele entre. Depois que ele entre, a gente precisa buscar Jesus intencionalmente. Ou talvez para que ele entre, talvez seria essa a primeira opção. Mas se a gente precisa dele para ser convencido, então depois que ele entra, a gente precisa continuar fazendo perguntas que nos levem para essa maturidade. Seja sincero, quando você ora, o que você ora? Qual é a palavra que você lança? Qual é a fé que você exercita? Na maioria das vezes, quando nós oramos, a gente está pedindo algo, e não pedindo algo que corresponde à nossa maturidade com Deus, mas aquilo que os nossos olhos dizem que a gente precisa. Mas a oração que precisamos desenvolver é, Jesus, aonde está o problema em mim
que me afasta do relacionamento contigo? Aonde encontra-se em mim um ponto frágil que o inimigo consegue acertar e me tornar volátil na tua presença? Porque eu não quero ser mais um cristão, eu não quero ser só mais um no meio da multidão, eu quero ser melhor, eu quero parecer contigo a ponto que as pessoas olhem para mim e digam o que ele tem, e aí você vai dizer: eu tenho alguém que entrou na minha vida, mudou a minha história, transformou meu coração, transformou a minha história. E isso é de maneira intencional. Intencional é ser prático. Quando a gente abre o coração e rasga a verdade para o Senhor dá a estratégia. Quer ver uma parada interessante? Se você tem um problema na área da sua vida, em qualquer área que seja, você precisa dizer para Jesus aonde está o problema. Qual é o seu problema? É orgulho? Diga para ele: eu sou orgulhoso. Qual é o problema? Você é invejoso? O que foi? Oh meu Deus, eu não estou falando nada de você. É o Espírito Santo que te convence. Mas depois que ele te convencer, você precisa reconhecer. E esse é o problema. O Espírito Santo convence, a gente diz: não, jamais. Eu sofro de inveja. E aí o Espírito Santo está dizendo assim: não, você é um invejoso, você é o fofoqueiro, você é o maldizente, você é o que reclama. E aí que tá, depois que ele diz, reconhece rápido. Quanto antes você reconhecer, mais rápido você vai colocar a luz em cima. E depois que a luz estiver em cima, então agora, depois do diagnóstico, a cura será ministrada sobre você. Amém? Para concluir, vamos terminar? Ai, que verdadeiro. De fato, o Evangelho não se move por sentimentos, mas com decisões concretas de mudanças que precisam ser tomadas. O sentimento, ele nos domina até as primeiras 12 horas de conversão. Depois o seu caráter toma o lugar. E o seu caráter, ele tem que prevalecer pelo sentimento, porque o sentimento é passageiro. Agora o caráter te governa todos os dias. Então não é Jesus entra no meu sentimento e repousa só nessa área. Jesus entra no meu sentimento, que por lá normalmente ele entra. No dia que estamos fragilizados, no dia que estamos quebrados, no dia que estamos, sofrendo, e ele entra. Mas depois que ele entra, Jesus, agora eu preciso que o Senhor governe sobre o meu caráter. E é nesse dia que você vai conseguir se tornar alguém melhor. E no dia que você achar que você for melhor e perfeito, comece tudo de novo, que alguma coisa deu de errado dentro de você. Jesus, eu não quero me conformar com a minha circunstância. Eu quero ser melhor. Eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero me parecer de verdade com aquilo que o Senhor é. Portanto, Espírito Santo de Deus, faz algo novo dentro de mim. Muda a minha casa, muda o meu coração, muda os meus olhos, muda tudo aquilo que te rouba, que te afasta do meu coração. Porque se preciso de ti para ser melhor, e para ser melhor não para agradar os outros, mas para te agradar e honrar o teu nome na terra. Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu reconheço as minhas fragilidades, para que o Senhor possa se mover e trabalhar em cada uma delas. Deus, no nome de Jesus, vá na nossa casa, entra na nossa vida, entra em todas as áreas da nossa história e faz algo novo. Em nome de Jesus, amém.